Salva uma vida. Sejam muito bem-vindos ao Trás para a Frente. Hoje temos imagens espetaculares para recordar ao longo do programa, incluindo do próprio arquivo RTP, de que falamos tantas vezes, e de onde sai a matéria-prima que alimenta esta tertúlia semanal aqui na RTP Memória. Eu sou Inês Lopes Gonçalves e comigo tenho, como sempre, o Júlio Isidro. Viva! Eu sou o Júlio Isidro. Confirma isso. Vim agora dos Júniores e faço intenções de fazer uma longa carreira. Muito bem. Temos também Nuno Marco. Um forte abraço a todos. Cozeu a sua própria camisa com restos de... Está ali a câmara. Estava à procura de câmaras em Queres mandar beijinhos lá para casa? Estavas à procura. Estava. Parece um linhador. Há muitos candidatos à procura de câmara. Estou contente. E vocês também estão contentes. Cozeste essa camisa recorrendo a outros restos de outras Foram camisas estas camisas, da tua vida, sim, claro. é verdade. Magnífico. Fiz com as minhas próprias mãos. Claro, muito bem. Temos também Fernando Alvim. Eu sinto que, timidamente, Nuno Marcos está a tentar rivalizar com as minhas camisas. Sim. Sempre de uma forma... Mas como direi, a culpa foi vagarosa. A culpa foi tua porque introduziste na minha vida uma consultora de moda. Pois. Pois é. Eu acho é que a tua Então camisa é isso. pode provocar sensações aos espectadores mais sensíveis. Exato. Lá em casa, sim. Gosto muito desta camisa, sabem? Faz Sabe que faz alguma- batimento? É gira, Talvez mas um eu pouco. gosto de fazer batimento. Sim, É, sim. será que faz? Está a fazer-se um bocadinho. Será que as pessoas sabem o que é batimento? este Especialmente em efeito casa da assim. nossa bronca. É um dos grandes fantasmas da televisão, um dos sim, grandes senhor. terrores, que é... Não leves essa camisa que faz batimento, que é quando faz uma interferência na imagem, não é? Faz É o que está a Pode acontecer neste preciso momento. Será que está a acontecer? Olha, faz. está a fazer. Por acaso faz. Batimento. É este efeito, por isso é que Faz não se pode batimento. usar bolinhas pequeninas, risquinhas na televisão. Pronto, Alvin, põe Ou em troco nu. caveirinhas, que Põe é em o troco nu. caso. Vais ter que fazer em troco nu. Vai Já fiz. Aliás, Vai ter que ser em troco nu, não é? Uma das fazendas que eu mais gosto é o Pia de Pulo. Nunca se pode trazer Pia de Pulo, nem Príncipe de Gales. Pois não. Pois, por causa Eu tenho é, um fato pois é, Príncipe de pois é. Gales, nunca trouxe. Mas e a um Pia de televisão, Pulo já nunca devia, a trouxe. tecnologia já devia ter avançado a um Pois ponto é. em que as pessoas já podiam Mas levar faz isso. parte do nosso... Bem, E mais, Da mística, Se claro. me aparecesse um televisor assim, à prova de Pia de Pulo, eu comprava logo. Exato. eu acho que no futuro, quando tirares uma fotografia, hoje em dia, há uma situação que é, mesmo em ambientes de grande euforia, quando depois tiramos uma fotografia coletiva, as pessoas calam-se. Isso é horrível, não é? As pessoas calarem-se. Sim. Aqueles 10 segundos são bastante constrangedores. Pois Eu são. acho que no futuro vai ser possível tu estares a falar e a fotografia fica sempre boa. Muito bem. Sinto que Boa perdi aqui ideia. segundos do que precedeu esta Mas informação. um dia daqui a uns anos vais perceber, o Alvin tinha razão. Exato. Ok, Exato. muito É bem. isso que interessa. Falta-me apresentar Não, tranquilo. Álvaro Costa. Para dizer que estou aqui há 7 anos a aprender com o Fernando Alvim, é por isso que eu estou neste programa. Já Claro. lhe deu para aí uns 500 paus, mas serão pagos. Estou aqui para aprender com o Alvim. Estamos na semana do aniversário da RTP. Mais um. E o programa de hoje vai andar, de certa forma, à volta também de comemorar aquilo que é a RTP, o arquivo da RTP e este património, no fundo, desta casa. Vamos começar para já com o Cómicos e um Que paciente... é curiosamente um património da RTP. Diga? Que não é património da RTP, curiosamente, o Cómicos desta semana. Claro que é. É? O Pionés todas era as- da SIC Radical. Era, mas isto foi uma perninha na RTP, parece. Não, então todas as imagens que vemos neste programa são... Mas Pionés nasceu na SIC Radical. Seu diretor. Ok, Seu diretor. ok. Mas há um Todas as fundo de imagens que verdade vemos no neste que Alvin está a programa- dizer. Os comprimidos. Seu vem do arquivo diretor. RTP. Ok. Obrigada. Está bem. Adeus e boa noite. Obrigada. Não, mas há um Obrigado. fundo de verdade no que foi dito, não é? Ok, já vamos Pio- então Pionés, contextualizar essa pois é, informação. isso. Vamos Para já ver. então o Cómicos com Pionés. um paciente que tem bizarros sintomas. Então, diga-me lá do que é que se queixa. Bom, Sr. Doutor, isto não é fácil de explicar. Mas sente-se. Não deixe estar, Sr. Doutor. Vá lá. E então? Bom, Sr. Doutor, é que sempre que eu me sento, a minha voz fica assim, cheia de reverb e depois só para quando eu me torno a levantar. E dá-lhe só reverb ou também... Não, eu se me sentar e ficar assim sentado mais tempo do que o normal, também aparece um delay. Fantástico, o senhor tem delay também. Pois tenho, Sr. Doutor. Eu Gostei muito da gosto simplicidade muito disto. disto. Também gostei. Sim. Também gostei. Agora explica lá, Fernando Alvim,
Os Eu estava pionés aqui a começaram. desfrutar-te, mas tu tens Vamos muita aí. Na razão. verdade, os pionés começaram depois, ou apareceram depois dos Gato Fedorento terem saído da SIC Radical. E na altura eram apontados como os sucessores dos Gato Fedorento. Uma pesada herança, não é? Porque, na verdade, até aos dias atuais, há que dizer que não existiram sucessores dos Gato Fedorento. Isto é, não houve. Mas também não tinha que existir. Sim. Tá bem, não tinha. Mas às Mas vezes. lembro-me Mas que há eu- um bocado essa ideia, não é? Sai Lembro-me sempre. que este país às vezes é muito, muito pequeno. E lembro-me que quando nós fizemos os contemporâneos, a imprensa, que devia estar um pouco mais informada sobre isso, todo o tom das entrevistas era: vieram tirar lugar aos Gato Fedorento? Já. Pá, se alguém em Inglaterra pergunta aos Little Britons se vieram tirar o lugar aos League of Gentlemen, é pá, ninguém. Claro. Mas às vezes este país é tão minúsculo. Até porque não tinha Criou-se uma muito- Eu guerra. pensava, só pode haver um de cada vez. Criou-se uma Não é guerra que não verdade, não é? existia. Não é verdade. E estas era tipo: ei, epá, vieram declarar guerra aos Gato Fedorento. E nós e os Gato Fedorento falávamos uns com os outros a dizer: isto é ridículo o que está a Nem tinha muito acontecer. a ver, não é? Quer dizer, não fazia muito sentido Ah, isso. não, eram sketches diferentes, eram linguagens diferentes. Era só porque eram dois grupos a fazer comédia. E Sim, de não repente há havia uma. assim tanto, Já é claro. demais. 2 já é demais. Dois é demais. Fez-nos Mas bastante eu- confusão naquela altura. Tanto assim que nós tínhamos planeado fazer um sketch onde se juntava os dois grupos. Sim. Depois não chegou a ir para a frente, mas chegou-se a pensar nisso. Sim. Estas imagens que víamos dos pionés, mas o grupo chamava-se Pionés, porque aqui aparece como blá blá pionés. Mas chamavam-se pionés. Era Sim. pionés. Radical. O grupo era Mas pionés. Pionés. Pionés? Era só Ah, pionés. Porque aqui aparecia como blá blá pionés Não sei e isto onde é era que vem esse blá blá. um sketch do programa Sempre em Pé. E assim, um programa da Pronto, RTP, comédia, sim. cujo anfitrião era Luís Filipe Borges, que era feito um programa de comédia em direto do Do Clube Maxime. Maxime. Sim, a Exatamente. participar. Eu fui lá fazer stand-up. E tinha muito stand-up comedy, precisamente. Eu estive, lá está, mais um programa, ainda na semana passada revimos uma série de programas que se encontram facilmente no arquivo da RTP e este então também está todo disponível no arquivo, é possível recordar. E bem, várias figuras internacionais até Sim, passaram sim, por sim, lá. Por exemplo, comediantes brasileiros. O Rafinha Bastos Sim. foi um dos comediantes que passou por lá. Eu sinto que às vezes o Borges Mas tiveram alguns fez... muito inesperados. O Pinto Bastos, o António Pinto Sim, Bastos também sim, lá foi. é verdade. Sim, sim. Mas a sensação que eu tenho é que o Luís Filipe Borges, no fundo, esteve a fazer vários ensaios daquilo que depois viria a ser o 5 para a meia-noite. Exato. Depois se tornou A numa revolta dos instituição. pastéis de A revolta nata. dos pastéis de nata, Pois. este. É quase como se fossem quase uma espécie de uns esboços daquilo que depois. A viria volta a dos ser pastéis de desenvolvido. nata O foi primeiro 5 é de que ano? Nem sei bem, 2009? 2009? 2008, na verdade. Então foi logo a seguir, Pois. porque isto é 2007. Este é portanto, 2007. Pois. Estas caras que aqui vimos, Otávio Nunes, Gonçalo Santos. Eram 2 dos colaboradores. Ele tinha uma lista de colaboradores grande. Exato, mas então fariam então parte deste coletivo os pionés, de que faziam parte mais quem? Sabemos quem é que compunha mais este grupo de comédia? Na verdade, eu gostava de dizer que não sei. Então, Mas sabes. podes dizer. Agora, sabes. Não é digo-vos vergonha uma dizer, coisa. não sei. Eu- A minha eu- resposta à é vontade. não sei. Eu tinha a sensação, e posso ter sonhado, que o Gomo, Paulo Gouveia, músico, também tinha estado ligado aos pionés. Que era uma coisa que eu poderia, se fosse minimamente profissional, ter confirmado ligando ao próprio Gomo, com quem me dou muito bem, sendo que ambos até já tivemos um projeto muito engraçado que nunca foi para a frente, de escrevermos o argumento de um filme pornográfico musical. Mas vai para a frente. Eu apoio. Sim, é que... Mas portanto, era isso que eu queria dizer. Mas os pionés, de facto, tiveram uma vida na SIC Radical e tiveram vários sketches Exato, e depois, exato. depois não sei o que é que lhes aconteceu. Não sei se foi cada um seguiu o seu caminho. Mas este sketch é muito simples e é muito cómico e é muito certeiro. Fiquei com pena de não ver mais. Não é? Dava vontade de É muito continuar. divertido. É É muito muito bom. divertido. E De continuar a a pós-produção ver. sonora está ótima. muito British, não é? Sim, É sim. muito British. Sim. Sim, muito nonsense e muito engraçado. A boa notícia é que quiser ver mais, pode ver, porque Aí lá está, está. aí Existe está. o arquivo, Mas o arquivo da a RTP Isabel disponível. Figueira também foi uma das convidadas. Pois, O lá Rui está. Zinck também. Sim. Muita gente. Para fazer muita este gente por lá stand-up, isso é que tinha graça. Sendo que stand-up, há que dizer que é uma... É algo muito difícil de fazer. É muito não é difícil. nada fácil. Tenho um maior respeito Sim, para quem sim, o sabe fazer. É verdade. Aquilo, para começar, ficas logo nervoso, não é? E depois é aquela coisa de... A exigência de teres que fazer rir, Sim. não é? Uma coisa é tu dizeres uma piada, estás aqui, estás a falar, podes ter graça, podes não ter. Epá, requer Outra muita coisa não, disciplina. é tipo... Sim. Tens que fazer Sabe rir uma coisa, mesmo. jovem, nos Estados Unidos, onde eu ia aos clubes de comédia, o João também,
há um treino, Sim. eu cheguei a ver o Jay Leno aparecer de repente, não é? O eu- Jim eu Carrey. ia- Sim, ia a mas e todas as dessas noites comedy aparece, houses. qualquer um pode aparecer. Aparecer. Sim. Todas Sim. as semanas eu ia a uma comedy house. Comedy House. É vulgar, é Sim, vulgar, sim, não é? sim, sim. Faz parte da linguagem. Epá, eu já fiz muitos espetáculo. espetáculos e tenho um que de vez em quando ainda faço pelo país fora, que é o Como Ser um Saco de Pancada Deprimente e Vencer na Vida. Mas eu não chamo aquilo stand-up, apesar de às vezes haver pessoas que até nas próprias localidades onde vão fazer dizem Nuno Marco, e o seu stand-up. Pá, porque o stand-up é uma coisa muito rigorosa que obedece a regras de fazer o setup da piada e depois tens a punchline a seguir. E o que eu faço mais é storytelling. Ou seja, não. São coisas diferentes, são coisas diferentes. Eu admiro imenso stand-up e adoro ver, mas para mim, enquanto pessoa que escreve, sufoca-me um bocado a estrutura. Tipo, teres que Que é construir uma porque são piada para coisinhas- punchline. são teres que coisinhas construir uma muito piada. curtas, são. E eu gosto muito, nesse aspecto, sou mais. Lembro dos Monty Python dizerem uma coisa muito interessante, que era eles... A razão por que os sketches deles não acabam e simplesmente entroncam noutros é porque eles não gostam de ficar limitados à punchline. Porque eles, a viagem é que era a parte engraçada. Por isso é que no sketch do papagaio morto do John Cleese, nenhum de nós sabe exatamente como é que aquele sketch acaba, porque entanto passa ao outro. Claro. O que é giro ali é ver o John Cleese dizer 1000 vezes e nas mais variadas maneiras que aquele papagaio já encontrou o criador e que a grande cortina já tombou sobre ele. Há tempos vi aqui no nosso canal 2 uma coisa sobre o Shakespeare, só com o To Be or Not To Be. Sim, sim. Interpretado por inúmeras É pessoas. verdade, é verdade. Até Sim, sim. o próprio, naquela altura, Prince Charles, que também disse à sua maneira, À sua ele maneira. teve uma belíssima voz, é um facto. Sim. não é? Aquilo é uma rábula maravilhosa, só com To Be or Not To Be. Pois, não é? pois. Mas eu devo dizer que ele é que foi o meu Júlio Isidro. É a No primeira stand-up. vez No que toque eu ao fiz stand-up, stand-up é verdade. foi com ele. É verdade. E a segunda vez foi patrocinado por um whisky no dia que fizemos os dois também. Pois foi no sim. No Famous Humor Fest. Famous Humor Aliás, Fest. foi onde eu mostrei também a fazer stand-up com a tua irmã. Pois. Num espetáculo onde tu também É verdade. entraste. Também Só entrei. fiz duas vezes Pois é, ainda. pois é. Uma espetáculo era pequena esse? pequeninha. Não percebi. Que espetáculo era esse? Era o Famous Humor Fest, aquele Mas feito o que é que no tu São fizeste? Tu Jorge. fizeste stand-up? Eu e a Com a minha Ana irmã. Sim. fomos convidadas já há muitos anos para fazer um espetáculo de stand-up. Depois fiz outras coisas mais pequeninas também. Há pouco tempo com o Salvador Martinha, etc. Mas é mesmo muito difícil. Mas em relação até a essas fórmulas, eu acho que acabam por se diluir um pouco. E já se mistura, lá está, com o storytelling, já não obedece tanto a essa regra do... Sim, não é setup, punchline. E é espetacular mesmo. Mas eu admiro o stand-up tradicional, mesmo com esse setup e com as punchlines, sim, epá, sim. porque quando é bem feito, aquilo é arte. Epá, Porque nos tipo... talk shows americanos, o convidado de sim-up faz 3 minutos. Portanto, Sim, ele tem exatamente. 3 minutos Tem de que talk ser show. Sim, Mas era aquele nada. stand-up em que tu não percebes o que é que te está a acontecer, não é? Sim, Esse sim, é sim. aquele É verdade. que entra e acontece E, sim. Inês, em Portugal há o pré e pós-Seinfeld. O Seinfeld foi fundamental. Foi. não é? As pessoas começaram a descobrir um bocado. E não foi só, foi também o. Mas depois já está tudo encadeado, mas o Levanta-te e Ri, Sim, que era uma versão do stand-up show da BBC, mas que na verdade, eu lembro na altura em que se estava a criar o Levanta-te e Ri, dizia-se: pá, isto de stand-up ainda é muito avançado para Portugal. É melhor vender isto como um programa de anedotas. Sim, E de facto, que é nosso stand-up. estavam lá grandes contadores de anedotas, como o Fernando Rocha, por exemplo, mas lá pelo meio foi-se metendo Sim. pá, Ricardo Araújo Pereira, Não, muitas Bruno pessoas Nogueira. se insinuaram ali, claro. Sim. E a verdade é que estavam a fazer stand-up. aquilo tornou-se numa cena de stand-up e não de anedotas. Sim, epá, eles só tiveram que vender como um programa de anedotas para que os portugueses Para que começassem outras- a ver. Mas, Mas se dissessem, aliás, atenção, há qualquer programa de coisa- stand-up, as pessoas... Há qualquer coisa que está a acontecer entre nós de muito positivo, porque Bumba na Fofinha, não é? Sim, Sim, exato. Fez sim. 5 vezes o Coliseu. É verdade, é verdade. E vai fazer mais, na e- verdade. O Porto também Não só, É não só, extraordinário. na verdade, não só Bomba na A Fofinha. minha mulher foi com a Mariana e tiveram que comprar os bilhetes com antecedência Sim, e tal. sim. E o Coliseu estava E, absolutamente cheio no no, segundo dia. e no Porto igualmente. A digestão foi nacional. Mas ainda Devo não dizer acabaram, que- ainda as datas foram. Não Pois. foram só 5, foram mais 5 numa primeira leva, depois fez mais não sei quantas datas. Sim. E puxando agora aqui, vou puxar aqui a brasa também a uma sardinha de que faço parte, mas foi um mês e de. bem, o vosso caso é Foi um mês de fantástico. fevereiro muito bom, até não só para a comédia, mas para a comédia com as mulheres, É porque verdade. foi um mês de fevereiro em que não só foi a Bomba na Fofinha nos Coliseus, a Joana Marques, a Ana Galvão e eu também fizemos uma data de datas cheias. A Inês Aires Pereira e a Raquel Sim, Tilo é também verdade. andam por aí a esgotar Epá, e salas. deixa-me aqui dizer alguém A porque eu Beatriz tenho... gosta também. Alguém que eu portanto, tenho bastante carinho, que é a Mafalda Creative, Sim. a miúda de quem o meu filho é fã. E eu fui convidado num dos shows E da participo Mafalda. recentemente no Dança Comigo, da Exatamente. RTP. Eu fui convidado num dos shows da Mafalda e o meu filho ficou histérico. Epá, eu simpatizo muito com a Mafalda e aceitei por isso, mas também
porque para o meu filho, na altura, ele agora está a crescer muito rapidamente, então já não sei bem do que é que ele gosta hoje em dia. E o que gosta hoje pode não gostar amanhã. Mas ele continua a gostar muito da Mafalda e acha muita graça. E eu estava a assistir ao show todo e a pensar, pá, isto está muito bem escrito e estruturado e bem pensado do princípio ao fim. Mas é stand-up comedy? É stand-up comedy, sim, Ok. sim. E, portanto, eu acho que estamos a viver um boom de comédia no feminino, que era uma coisa que dizia o clichê, que os homens têm mais graça que as mulheres, desde sempre. E não havia oportunidades, muitas vezes, para as mulheres aparecerem. E havia assim anticorpos. E acho incrível que agora esteja a acontecer tudo E isto. salas esgotadas, é isso mesmo. Vamos embora. Muito Bom, bem, sim. No Deixa-me só gramofone. acrescentar uma coisa. Diga. Fui convidado também num dos shows da Buma na Fofinha e nesse show, Madalena Abcacis espremeu-me uma Então não mama. sei, vi isso do palco. Claro, estavas lá no palco também. Mas lá eu estava. achei que tinha que partilhar isso com as Foi pessoas e ótimo. deixar no ar. Com uma Está bomba, partilhado. com uma bomba de amamentação. Bom, Madalena no apertou gramofone muito, sei. temos uma Muito, memória. mesmo? Sim, Uma sim. memória com 61 anos, o 5º aniversário da RTP e as guitarras de Raul Neri. Imaginem só, a RTP só fazia 5 anos, estávamos em 1962, Henrique Mendes apresentava o espetáculo Claro, e claro. este suponho que fosse um dos números apresentados, não é? Um dos Sim, números isso musicais. foi a noite de variedades. Porque durante a tarde, Júlio Isidro, João Lobo Antunes, Maria João Metelo e Ivete Centeno apresentavam um programa infantil na mesma ocasião. Também um programa especial pelo Um especial infantil pelos do qual 5 eu anos. tenho fotografias. Na verdade, devia exatamente. ser ao contrário, porque se a RTP só fazia 5 anos, vocês é que deviam ter feito o programa da noite. Exato. Não, nós fizemos só à tarde. E a Ivete Centeno, a escritora Ivete Centeno, e a Maria João Metelo, o João Lobo Antunes e eu apresentámos um programa da tarde que tinha palhaços, eu cada vez vejo a fotografia, são 2 meninos de 6 ou 7 anos a tocar acordeão. Os meninos, desejo que sejam vivos, serão hoje em dia sexagenários avançados. Eram na altura Estão ali a tocar. mais velhos do que a RTP. Exatamente. Que tempos eram estes, Júlio? Como é que se celebrava? Isto era dentro do RTP? estúdio. Este foi dentro do estúdio. Como é que se celebrava o aniversário da RTP? Ou seja, suponho que um momento de entusiasmo, não é? A celebrar o aniversário da Eu televisão acho que tinha que se pública. comemorar pelo seguinte, porque nessa fase a RTP era mesmo uma aventura. E esse aspecto é muito positivo. Quer dizer, nós acabarmos de fazer um programa, quer dizer, pronto, havia o espectador X e não sei quem, os críticos escreviam umas coisas. Eu até era normalmente favorecido, tenho alguns recortes também sobre isso, mas não era o mais importante. O mais importante era a ideia de que se fez e se fez bem feito. Portanto, está a ver, da mesma maneira que em 1964, num estúdio de 250 metros quadrados, que é o tamanho deste estúdio, se fez o Festival da Canção, com a orquestra, E direto. com 2 apresentadores, com 2 PBX e também com uns rapazes que cantavam e umas raparigas que vinham Tudo cantar. acontecia não é? ali dentro, não é? Tudo Os votos, aqui a dentro. orquestra. Mas Uma os casca de votos nós, e tudo, uma casca de nós. e um painel de giz
onde a Marilena Fialho Gouveia punha as pontuações. Portanto, isso acontecia. Ninguém se podia falhar nas contas. Essa ideia da Imagina a aventura responsabilidade. e era isso que se comemorava. Se fosse eu, Oh, Júlio, desculpa. se fosse eu, era uma Nunca ninguém se salganhada. enganava a fazer nas contas. Eu não enganava. Eu estou a imaginar a mim Ouça, com o giz, tipo, ai, E as epá, vou chamadas pagar telefónicas? Nesse festival, a Helena, em determinada altura, escreve a Giz um valor errado. E depois apaga. Mas a margem de erro era mínima a todos os níveis. Quer dizer, e a qualidade de som era excelente, com os microfones que nós olhamos, que eram assim, um pedestal finíssimo, e depois uma coisinha em plástico, estava lá o microfone, uma coisinha em plástico para a voz de António Calvário, ou Madalena Iglesias, ou fosse quem fosse, não é? Para cantarem. E a orquestra toda captada, e não sei onde é que estavam os microfones, não é? Pois. Tudo muito bem feito. Este senhor, o Marinho, é como o Kevin Bacon, os 6 Degrees of Separation. sim. Repara, Marceneiro, Irmina Silva, Amália, Tony de Matos, Carlos do Carmo, Bem. Fernando Freire e Rui Vieira Neri. É o pai? Pá, Eu exatamente. saúdo aqui. Exato. Ele grande acompanhou, musical. o Raul Neri acompanhou 8 anos a Amália e 20 anos a Dona Maria Teresa de Noronha. Grande E Fontes figura. Rocha também, pai do grande Exato, Ricardo Rocha. exato. Aí está. Ah, não fazia ideia. E atuou num programa Town Tonight na BBC e fizeram-lhe os maiores elogios a Raul Neri, que era engenheiro técnico. Tirou o Aliás, curso de engenharia. Esperem, eles todos tinham outra profissão. O Raul Neri era engenheiro na antiga Sacor, hoje Petrogal. O Joel Pina era funcionário público na área das atividades económicas. Júlio Gomes era escriturário na CP. E Fontes Rocha? E Fontes Rocha era eletricista e trabalhou também nos Correios. E o Fontes Rocha, mais tarde, passou a ser o primeiro guitarra de Amália. Aí está. Por isso a ligação com Primeiro filhos, guitarra, não é? Entre E o todos. Raul Neri também gravou um trabalho em Londres, nos estúdios de Londres. Eu trago aqui uma memória. Boa, boa. É que Amália gravou em Abbey Road Uau. Bem, 10 anos antes dos Beatles, em 1952. E gravou acompanhado por quem? Pelo Raul Neri. É precisamente por isso que eu trago aqui. Aqui está Aí está. Amália em Abbey Road. 10 anos antes destas imagens que vimos aqui também. Exatamente. A cantar o Fado Hilário, o Grão de Arroz, o À Festa na Moraria, a cantar a Noite de Santo António e também umas canções em espanhol, porque o primeiro LP da Amália foi gravado em Nova Iorque, antes, 1 ano, 2 anos antes do primeiro LP do Frank Sinatra. Aí está. Pouca gente se João, saberá isso. eu vou E dizer aqui uma está coisa. Amália em Abbey Road, antes dos Beatles, 10 anos antes dos A Beatles. Amália só não foi acompanhada por Raul a Neri. rainha do mundo, porque ela explica hoje. Era a Amália. Gostava demasiado de Portugal, porque se ela tivesse ficado em Hollywood e podia ter ficado, ou noutra capital, Júlio. Ela disse não numa queria, entrevista. Não queria. O Tony McQueen. Não, O Tony Bennett. o Anthony Anthony Quinn. Anthony Quinn. O Tony Quinn convidou-me, mas eu não quis ir. Exato. É uma entrevista Mas que sobre isso pá, era vamos ter uma a chatice. oportunidade. Sobre isso vamos ter a oportunidade de falar mais à frente. Temos sim, hoje temos. Este conjunto aqui de Raul Neri eu tenho aqui, atuaram durante 12 anos num programa quinzenal de guitarra da emissora nacional. Exatamente. Impressionante. Exatamente. Mas 12 anos são muitos anos. Pois, a emissora nacional tinha uma orquestra de música clássica, uma orquestra de música ligeira, uma orquestra típica, tinha 2 coros, o quarteto feminino. É muita gente. E Eu gosto o da masculino. periodicidade quinzenal. Não é? Espetacular. E tinha, por exemplo, o Raul Neri e o Fontes Rocha, o Júlio Gomes, o meu pai tinha imenso orgulho, acompanhou o meu pai a tocar guitarra. O meu pai tocava muito bem guitarra. Era? E uma vez numa tertúlia qualquer, o meu pai teve a honra de ser acompanhado por Júlio Gomes. Isso Na é. altura era assim a nata da Eu nata, tenho a não é? guitarra, Dos guitarristas, um dia desse, claro. se calhar será a minha próxima memória. Raul Neri viveu muitos anos. Sim. Morreu em 2000, Mas retirou-se 2012. muito cedo. Retirou-se Sim. muito cedo. E Eu, Raul- às vezes, quando estava com o filho, perguntava-lhe pelo pai, ele dizia, está bem e tal. Sim. O filho que não tocando, não se lhe É conhecia um assim grande nenhum talento musicólogo. É um grande para musicólogo de tocar o excelência. instrumento, mas é um grande musicólogo, exatamente, com obra conhecida também nas origens do E o Raul Neri, do aos fado. 9 anos, já estava a tocar no Retiro da Severa, o que tem Aos 9, imensa... imaginem-me. Não, mas eu entrevistei a Alice Maria, na altura não havia trabalho infantil. a Alice Pires, aliás, que também Nos fados não conta. com 9 anos já estava a cantar no Caramão da Ajuda. Pois.
Eu entrevistei agora no Inesquecível. Mas há uma longa tradição de Como é miúdos que a se podia cantar o entrar fado, nas casas de inclusive fado? na grande noite do O fado. Camané ganhou e era assim. Carminho sim, minúscula sim. também a cantar. Acordados àquelas horas, muito crianças, pequenita, ali. sim, Mas sim, o sim. Gomeio E foi o Flávio, homenageado que em grande. vida, foi condecorado. Foi... Sim. Quem é que foi condecorado? O Rui Carvalho? O Raul Ah, Neri. Neri. Ordem de Cultura. A BBC fez os maiores elogios a Raul Neri. E bem. The Memorable Man. Memorable Man, muito bem. Entretanto, hoje é a vez de Álvaro Costa de trazer o seu objeto, mas pelo que sei é tão grande É um que não caminhão. pode ser Álvaro Costa a trazê-lo. Não, Tem é um que ser carro, uma é um grua caminhão. a trazer o objeto É um de caminhão. Álvaro Costa e, portanto, aguardamos a qualquer Ele momento. traz um antigo carro que ele caminhão. teve quando tinha 18 assistente de anos. realização, caminhão-tiro. traga então É um o Citroën, objeto é um Citroën que vai entrar a todo momento. de É o Álvaro primeiro carro Costa. de Estamos Álvaro todos Costa. na expectativa. O que será? O que será? Quem Vamos a será? Agora era um Whatever will artista, be. agora era um artista, todos na lendário de expectativa. rock que vinha aqui aos Bom, então enquanto não entra o objeto Álvaro Costa, avançamos para o retrovisor e ficamos hoje a conhecer Ana Antunes, que é uma colega aqui da casa, a quem devemos provavelmente muitas das imagens que já passaram por este programa. É verdade, vamos ver. Esta moviola, este equipamento, havia mais antigas quando eu vim para cá. Depois, mais tarde, veio estas com 2 ecrãs. Pronto, já se podia montar as imagens, as 2 imagens ao mesmo tempo, já se podia montar os 2 sons ao mesmo tempo. Na era digital da televisão, Ana trabalha a manejar filmes. Houve muito material que já foi transcrito, ainda há muito para transcrever, e então eu faço, recupero, pronto, visiono o material. As caixas estão guardadas no arquivo histórico da RTP. 76, 72... Quilómetros de corredores com 1 milhão de filmes, de 1956 até aos anos 90. A maior parte está tratada e digitalizada, mas ainda há muitas caixas por descobrir. Há uns tempos encontrei um filme da Amália interessantíssimo, que foi logo transcrito, era muito interessante, ela mais nova, ia fazer... era um programa sobre turismo, mas onde ela foi interessante. De vez em quando encontra-se aqui no meio coisas muito interessantes. Ali ao fundo estão as caixas dos anos mais antigos, desde 56, 1956. Portanto, são filmes que já estão todos transcritos, já está tudo tratado. Tem que ser conservado a uma certa temperatura, porque o filme quer mais frio do que o vídeo. Também se encarrega dos chamados restos, imagens que podem ganhar interesse com o passar do tempo. E a 26 segundos ou 1 minuto da informação, eu fazia isso bem 10 minutos de filme, não é? E o que sobrou, às vezes tem coisas muito interessantes. Ana Antunes já podia estar reformada, mas o gosto e a importância da tarefa mantêm-na no ativo. Entrou em 1972, quase há 50 anos. Começou como montadora, fazendo montagem de filmes, na época tarefa desempenhada, sobretudo por mulheres. A câmara filmava e o polo laboratório saía em negativo. Depois do negativo, tinha que ir para outra máquina a fazer o positivo. Por isso é que demorava, não é? E depois o positivo é que vinha para as montadoras montarem. O passo seguinte era montar as peças na moviola. Depois passavam para as bobinas de emissão. A bobina fica aqui. Era bobinas grandes. Todas as peças do telejornal eram metidas aqui. E era assim que funcionava antes do vídeo. E também podia acontecer uma coisa que me aconteceu muitas vezes a mim. Era o telejornal estar no ar, era nós acabarmos, o contínuo ir levar o telejornal para o telecinema e estar um assistente, eu acabava de montar, dar o assistente, ele bobinava a outra parte e ia para o telejornal. Às vezes tropeça em trabalhos que ela própria montou. Trabalha com o passado, a pensar no futuro. E
creio que é a primeira maravilhoso. vez, ao fim de 7 anos deste programa, tantas vezes aqui a falarmos do arquivo, o arquivo RTP, em que finalmente Vemos o arquivo. vemos Existe. imagens do Existe. arquivo RTP. O arquivo. Existe. E eu confesso que tinha muita curiosidade. Na verdade é que já lá podia lá ir se quisesse, digo É eu, só não é? descer ao É só menos- descer as ao menos escadas. dois. Vamos agora, tragam as câmaras. Vamos. Vamos lá! Mas a verdade é que tinha muita curiosidade de perceber como é que era afinal então o arquivo RTP. está. Seria mais com um ar assim mais digital? Se seria um amontoado de cassetes? E é muito assim como o vimos aqui nestas Pois, imagens, não é, com Júlio? uma temperatura baixa, como convém. É melhor levar um casaquinho. Sim, para preservar. Eu tenho uma ideia para o. Deixa o para- Júlio Para preservar o falar, filme homem. e sobretudo para preservar o som. Vocês cansam. Pois. A beleza. Sobretudo para preservar o som, porque em determinada altura, quando se filmava, tinha-se o som separado. O som em clang, a clang é a fita magnética perforada e tinhas, normalmente em 16mm, a RTP trabalhava sobretudo em 16mm. Mas, ou seja, Portanto, apesar de já estar tudo bastante digitalizado, ainda continua a preservar-se estas latas. no prior velho, bem, aqui guardaram os originais, porque o resto já estará digitalizado e muitas coisas estão remasterizadas e muito bem feitas. No prior velho é que existe ainda um mundo enorme e particularmente penso com uma grande dificuldade. É porque, enquanto se nós pegarmos no filme, fizermos assim e vemos lá umas imagens, se o som não estiver ao lado do filme, guardado na mesma lata, descobrir o som que Pois, claro. fica síncrono com aquilo. É um trabalho muito, mas muito Por isso é que já complicado. tem havido aqui filmes que têm o som posto à parte, O som está à música parte. depois, porque não foi encontrado. Só mais tarde é que depois se usou o chamado som óptico. Pois. O som, portanto, já estava também impresso na Pois, própria pois, película, pois, não é? Ias dizer, Alvin, desculpa? Eu ia dizer que o arquivo da RTP precisa de ser rapidamente catalogado. Eu acho que, mesmo que tivessem lá várias pessoas a trabalhar, nunca iríamos saber tudo o que o arquivo tem, não é? Porque são muitas horas, muitas horas. Mas está muito desenvolvido. não é? Sim, muito mas desenvolvido. a minha ideia desta semana Vamos a isso. era Tua ideia. propor a todos os portugueses Vamos a isso. que Fizessem levassem umas horas. 3 bobines para casa para verem as... Portanto, é um E pedido que como? eu Onde é deixo que aqui. eles- É a minha ideia da semana. Era trabalho de casa. Todos, Ajudava portanto, muito. estamos a falar um apelo para 10 milhões de portugueses. Numa semana resolvi-se. Numa semana tínhamos isto tudo. Agora, as ideia. pessoas não podiam. Têm uma semana para ver. Era um devolviam. comunicado. Devolviam. Era um apelo nacional. Como se É fosse um apelo videoclube. nacional. Muito bem. Numa semana tínhamos tudo devidamente assinalado por cada português. E como é que não propões que as pessoas pudessem ver o que Eu estou tinham cá para dar as aquelas 3 bobines? bobines. Estou cá Mas para olha, dar. mas Identifica a pessoa. E aquela conservação a baixa temperatura? As pessoas tinham que as pôr no frigorífico depois em casa, não é? E põe no frigorífico. Sempre Ora, no frigorífico. bem. Toda a gente tem um convidamos as frigorífico. pessoas Arca. para porem, ponham a RTP no frigorífico. Sim, Não convém. sim. Mas gostam da minha ideia, não? Alvin, não sei o que, Acho que sim. que é que tu andas a beber, mas está a fazer Recrutemos bem. Portugal. Eu para gosto desta catalogar. ideia. Vamos catalogar o arquivo da RTP. E assim Estás. todos nós sabemos Aí está. efetivamente Sim. o que é que há ali, não é? Devia haver uma hashtag já. Vamos catalogar o arquivo. Mas é Hashtag extraordinário vamos como catalogar o até há arquivo. bem pouco tempo tínhamos ainda uma montadora. Sim, Exatamente. que não sei se Eu, pela minha se- parte, montei milhares de horas. E antes da fita, a fita gomada já era uma coisa Muito moderna. luxuosa. Sim. Porque que antes o António Faria havia ali outras observa. coladeiras onde nós tínhamos que raspar a emulsão Nem e imagino que depois, seja. raspávamos a emulsão de trabalheira. ambos os lados para que ficar aderente e depois tínhamos uma colazinha à base da acetona, colava, tal. E era assim, trabalho manual, trabalhos Tudo manuais, manual, de bricolagem tudo ali. de- manual, tudo manual. não é? Esta colega montadora Ana Antunes que vimos aqui, isto terá sido uma peça feita na RTP em 2021 a propósito do aniversário, muito provavelmente, mas que o António Faria ali aponta se reformou este ano de 2023. A questão é, haverá outras, como Ana Antunes, ainda a manter há uma senhora este que trabalho. era do meu tempo, que desejo que esteja viva, há um ano ou dois ainda a vi aqui na televisão, normalmente era um trabalho feito por mulheres. Pois, É exato, verdade. fiquei Embora sabendo. Não, e já agora- eu editasse as minhas peças todas. Editava, montava. Não? Ainda hoje, quando vou O editar, nome é tenho que esse. me O nome é esse. Pronto. Mas era uma coisa que na altura, era por uma razão que muitos até apontam como machista, que era os homens achavam que era um trabalho demasiado entediante, então que deveria ser feito Era por... tipo costura. Era tipo, exatamente... Não, mas é que era isso mesmo. Era Mas olha que não era nada entediante. Quer dizer, é um ato extremamente criativo, particularmente. Não, eu atenção. não É posso estar a mágico, defender é isto, mágico. ficava situado
mágico. na Olha, eu aqui há tempos pré-história. entrevistei o... Mas estar a olhar para os bonecos é muito Sim, engraçado. e este trabalho agora feito, mas isso numa coisa na altura, não é? Em que é preciso, na questão do dia-a-dia, no cotidiano, esta ideia do telejornal, do Sim, editar sim, no sim, momento. sim. Agora, Sim. este trabalho agora já, em que tudo é digital, Sim. este trabalho quase de curadoria, não é? É De que decidir o que é que se conserva e o que é que não se Sim, conserva. sim, sim. Não é? O editar e montar, há muitos realizadores Martin até que dizem que é a parte Scorsese. mais importante. Martin Scorsese. Eu estava a lembrar do Há Scorsese, filmes que porque o se salvam Scorsese... na edição. O Scorsese trabalha com uma senhora Há muitos lendária, anos, há que é a muitos anos. Thelma Schoonmaker, Aí está. que já é velhota, foi casada com o lendário realizador Michael Powell, e montou alguns dos filmes dele, e tem sido a editora, montadora dos filmes do Scorsese Exatamente. desde sempre. E ele continua a trabalhar com ela, é muito... O que tu não muito sabes é que fiel a ela. essa Thelma Schoonmaker já chegou a viver em Portugal. Sabias? A sério? Alvin, sério? é por Olha. isso que eu estou aqui, para aprender. Viveu onde já agora? Cascais. Viveu... Não Cascais? sei. Não sei onde é que viveu. viveu em Mas viveu em Portugal. Portugal. Posso assegurar que é verdade. Mas olha, mas o que é certo é que os realizadores olham para o trabalho de montagem quase de uma maneira, é tão importante como realizar ou mais, porque se pode decidir... Ou estragar completamente um filme Claro, pode-se na estragar montagem. ou melhorar um filme com isso. E eu estava-me a lembrar que entrevistei, quando ele veio cá a Portugal, recentemente o Terry Gilliam, ex-Monty Python, e que fez recentemente O Homem que Matou Dom Quixote. É, E ele contou uma história... O antigo Monty Python. Antigo Monty Python, não é? Sim, Será sim, sim. sempre o Monty Python. Não, eles são sempre, pá, eles na verdade nunca se desfizeram. Claro. Mas ele contou uma história muito engraçada quando foi convidado para... Convidado não. A J.K. Rowling queria que fosse ele a realizar os filmes do Harry Potter. E ele disse, ok, eu faço-te à vontade, mas eles vão me deitar fora, porque ninguém me aguenta. Mas vou lá a uma reunião, fazer-te à vontade, só que vou ser despedido. E ele diz, fui no avião, com plena certeza de que eles não me iam aceitar, fui na boa e não sei o quê. E a razão por que ele não aceitou foi, eles disseram-lhe, ora bem, a ideia é que você faça 2 filmes seguidos do Harry Potter. E ele, 2 filmes não faz sentido. Eu vou fazer um e depois vou ter que montar o primeiro. E eles, montar? E ele, Que é sim. isso? Que é Mas isso? isso não é você que faz. Você vai estar a realizar o segundo. E ele, não, epá, eu tenho que montar. O quê? A importância de ser o realizador a montar é de tal maneira que ele diz que foi a coisa que o chocou mais, que era tipo, o Como quê? assim? Vão Alguém vai tirar pôr o as filme. mãos no meu Exato. trabalho? Vão tirar o filme. O Sérgio tem razão, não é por acaso que existe uma coisa chamada Director's Cut. Claro, está. claro, claro. Porque muitas vezes a montagem Quantas é vezes dirigida os filmes- pelo produtor. Pois, e E quantas aí vezes não o estraga. produtor, o realizador realizou o que tinha a realizar e o produtor depois dá a linguagem que lhe apetece e o Sim, tempo. sim, e Marco, sim. temos agora Titanic, o Director's 25 Cut anos. é verdade, é 24 capa. Olha, eu quando estava Titanic. lá em Não Los se Angeles, eleito, 3 não anos se que estive, eleito. trabalhava muitas vezes no pós-group. Sim. O pós-group é um grupo pós-produção, como Sim, o próprio sim, nome sim, indica, que é uma cidade, pelo menos, não é? Pois. E a única maneira de nós conseguirmos montar, eu trabalhava com o meu, um dos meus professores da UCLA, ele fazia vários trabalhos, um deles foi um trabalho até muito interessante, que eram os mistérios e crimes de Hollywood. Boa, boa. Alguns foram realizados por ele e eu ia editar com ele. E então, como eram produções baratas, como é que se fazia? Nós íamos lá e inscrevíamos e ficávamos na sala de espera. Ou seja, ok. porquê? Porque, por exemplo, uma grande companhia de publicidade tinha marcado 3 horas para editar uns spots. Gastava só 2 horas e meia. E então os pequenitos estavam sentados na sala de espera. À espera da oportunidade. O número 14. Avançávamos, tínhamos meia hora para editar. O que Pois. significava que em meia hora para editar tínhamos de fazer alguma coisa. E, portanto, tínhamos de fazer primeiro uma edição offline, em casa, fazíamos a edição, porque era para chegar lá e dizer assim, é isto. E o editor Claro. nem olhava para nós. Eu lembro-me que uma vez, com esta coisa à portuguesa, estou atrás do editor, ele está a comer uma pizza e a editar. Quando eu entrei, nem me falou. E eu dizia, olha, se não se importa, junta este plano com aquele e faça um fade-out deste. E depois disse, olha, se fosse possível fazer não sei o quê. E ao fim do meu terceiro, se fosse possível, ao meu plano, disse assim, olha, aqui tudo é possível. Pronto, eu fiquei logo a saber que ali tudo era possível. Eu era Aquela tão primário. diferença, não é? Claro, eu pensava que aqui tudo é possível. Aqui Pronto, tudo é está bem. possível. Aqui é Hollywood, meu amigo. Bom, agora sim, penso que o caminhão TIR já chegou chegou. às instalações da RTP. Vem ali o Pedro. E, portanto, já é possível termos o objeto de Álvaro Costa. Vem bem. Bem, Bem, meu Deus, Pronto, enorme. Aqui está. O que é que ele andou? Eu sou um artista. Dizia o meu pai, tem sempre mania que as artistas têm um disco de platina. Às vezes engana as pessoas. Mas não, isto é um disco de platina da nossa Nelly Furtado. Está autografado. Queria agradecer primeiro à Paula Cabeçadas e à Gabriela Carrilho, que está em Miami, que eu considero a nossa CR7 da indústria. Isto tem a ver com uma longa história.
é que eu descobri que Mas existia... falou-se um bocadinho mais. Não sei... Exatamente. Faz reflexo, não é? Exatamente. Não faz Não, mas tens que... Exatamente. Está bom assim? Está bom assim? Isso não estava ali nos corredores da Antena Eu 3? também ia perguntar o mesmo. Não, nunca esteve. Isto é meu. Isto está em casa. Eu ia dizer o mesmo. Álvaro, não terás roubado isso Não, dos corredores da Antena não, 3. Isto foi para mim. Isto é uma história Isto é que para tem a Álvaro, ver- está ali. Para Álvaro. Tem a ver com o quê? Com o facto de teres ouvido falar da Nelly Furtado. E liguei para a Universal, para a Gabriela e para a Paula Cabeçado e falei na artista. E de repente, pronto, descobriram que havia uma luso-canadiana chamada Nelly Furtado. E eu fiz a primeira entrevista dela para a Europa. E tenho a honra que ela perdeu um avião por minha causa. Como assim? Conta lá esta Claro, história. gostou muito de falar com português. Porque ninguém a conhecia em Portugal. Sim, Ela, sim. ela vivia em Little Portugal, em Toronto, Canadá. E, Eu estive com ela uma vez e ela, achei super simpática mesmo. Muito simpática. É. Mas explica lá, essa entrevista. Agora podes pausar, que para te ouvirmos melhor. Sim, sim. Seu Júlio, está aqui. Que hora é que vai ser? Mas, ou seja, tu onde é que ouviste falar pela primeira vez da Nelly Furtado? Alguém na América me falou dela. Pronto, aqueles connects underground. Sim. Tá. E eu sabia que era uma artista da Universal e falei com as minhas amigas, Paulo Cabeçadas, Gabriela Carrilho, e a partir daí. Ou seja, a foste, coisa... de uma certa forma, um Júlio Isidro da Da- Nelly Furtado em Portugal. Em Portugal. Claro. Pronto, aconteceu. E ela fez a primeira entrevista para o português, não é? E ficou contentíssima. E eu estava a ouvir no fundo: ei pá, tens um avião para apanhar, eu vou lá, acaba lá com isso. Durante a entrevista. Porque ela realmente é uma figura simpaticíssima, não é? Eu vi um concerto dela, calhou em Los Angeles, com bandeiras portuguesas, camisolas do Figo, do Cristiano Ronaldo. E realmente ela nunca deixou de demonstrar carinho e respeito pela nossa cultura, para a nossa Aliás, ela tradição. depois gravou até o hino, O hino, do claro, Euro claro. de 2004. Como uma Exatamente, força. Exato, como como uma uma força. força. É verdade que só foi um bocadinho apagado, porque nessa altura, se bem se recordam, havia um outro hino patrocinado por uma marca de combustíveis em Portugal. Queremos menos ais, não é? Menos ais. Que esse sim, de certa forma, foi o hino do Euro 2004. Não posso concordar. O Como uma Força foi uma canção muito Foi marcante. muito forte. Sim, sim. Foi. Foi muito marcante. Acham? Ainda O hoje tu pões videoclipe também. pões a tocar e é assim, super emocionante de ouvir. Agora, Nelly Furtado teve assim uma grande ascensão, pelo menos em Portugal. Sim. E depois mesmo lá fora ainda fez uma música com o Timbaland e outras coisas. Sim, exatamente. Mas Sim, depois, bom. E o presente dela como é? Pois. O presidente. O que se passa Presente, hoje? Como é que É é? isso, como é que Isso, isso. ela eu hoje? realmente isso não que eu tenho muita informação. Ela passou Eu a também viver não. nas Caraíbas, em Nive, naquela Ah, é? ilhota. Exato. E desapareceu um bocadinho do. Se calhar achou que era essa a vida que queria e não o stress a que era sujeito. Eu acho Sim. que se calhar foi isso que ela Eu acho que ela Mas conseguiu ter outro. também passa para todos os artistas. É preciso reinvenção, Sim, sim, não é? E isso também é legítimo. Ou seja, gostavas muito dela quando ela tinha sucesso, Álvaro, mas agora não sabes nada dela há muito tempo e não queres saber, não é? Vou ser honesto. Está na altura de desenterrar outra Se calhar vez. está na altura de lhe ligares, Álvaro. Mas eu Não podemos gostar das pessoas não só há quando uma elas carta, não há estão um em postal, alta. Eu não tenho há um nada. disco de platina, posso dizer. É verdade. Disco. Está ali? É verdade, é Nesta verdade. altura Atribuído a Álvaro estamos a Costa. falar de que ano? Estamos a falar de 2000 e Então, finais já de está 90. aqui. Este é o Veja lá, disco. veja lá. finais de Este é o I'm Like a Bird, não é? Sim. É. 2001. É exato, por aí. Quanto é que seria uma platina em 2001? Quantos discos? Em Portugal, eu penso que 50 mil, não era? Eu disse Volta muito. disso. Sim, sim. Quanto é que é uma platina hoje? 4? É 14. Acho que Não é é jogo. 14. 5 discos, platina. Exato, Isso, exato. hoje em dia, os números vendem-se muito pouco. Pá, mas o boom Mas da ainda Nelly se atribuem Furtado... discos de platina e discos de Sim, platina. não, Ainda não, existe. ainda se atribui, ainda se atribui, ok, ok. sim. A quantidade é mínima. Mas a Nelly Furtado foi mesmo quando apareceu este disco. Eu lembro de haver I'm like a bird. críticas até de imprensa especializada que lhe previam uma carreira muito duradoura. E eu lembro de ter lido, já não sei, numa revista grande e reputada, que dizia que este álbum quase que mostrava assim o nascimento de uma espécie de Beck feminino, tal a variedade E de tinha música de portuguesa estilos no e de- meio, atenção, o álbum Tinha. Coisas tinha que ela- ritmos folclóricos, Sim, tinha, sim, sim. tinha Olha só, uma... Mas possivelmente ela conseguiu um número de êxito suficiente para agora estar calmamente confortável na sua vida, Sim, sim. sem se chatear muito, se calhar. Mas entrevistaste, não foi? Sim, ela foi à rádio comercial. Exatamente. Foi à rádio comercial, sim, sim. Dizia Muito David? simpática. Muito simpática porque, na verdade, ela é luso-canadiana, mas é mais canadiana do que luso. Sim, Porque ela nasceu em Toronto. ela fala muito pouco português, não é? E tem assim uma... Mas é muito carinhosa, é muito É, afetuosa, sem dúvida, não é? sim, sim, sim. A não ser que o tempo tenha passado e agora seja uma besta. Ou então ficou amargurada porque o Álvaro nunca mais lhe disse nada. Se calhar. pronto. A culpa de tudo isto é do Álvaro. Eu vou redimir-me, Claro. ok? Bom, vamos terminar com um tesourinho, mas atenção Oh. que não é nada deprimente, muito pelo contrário, vale mesmo a pena porque é um registro
histórico, fabuloso Fernando Peça em estúdio com Amália Rodrigues. Vai ser um encontro de gigantes. Incrível. TV7 descobriu esta semana uma novidade no campo da música, no campo do disco, e por isso se deslocou ao estúdio de Paço de Arcos, um estúdio moderníssimo e funcional que continua a atrair as grandes estrelas estrangeiras. Por isso, hoje temos ocasião de ver aqui de novo, porque já aqui o encontramos há tempos à frente do agrupamento dos Shadows, Norrie Paramor, que escusa qualquer outra apresentação e que desta vez está aqui, como vejo, a dirigir uma orquestra portuguesa com muitos elementos nossos conhecidos, da emissora, da Banda da Guarda Nacional Republicana, etc., e que constituem um conjunto de 30 artistas portugueses que Norrie Paramor está a dirigir. What are you doing here, Paramor? Well, I'm making some arrangements and conducting the orchestra for my favourite singer, Amália Rodrigues. Yeah? But why in Portugal? Well, because Amália is Portuguese and she's very difficult to move out of Portugal. O Paramor disse que veio a Portugal gravar umas canções aproveitando a colaboração da Amália, que é a cantora mais favorita dele, e que veio até aqui porque é sempre difícil conseguir que a Amália vá ao estrangeiro trabalhar quando é preciso. Agora, a Amália vai-me dizer, em primeiro lugar, por favor, porque é que está a cantar em inglês? Isso naturalmente nem eu sei. Que música é que vai cantar? Vou cantar várias, vou cantar umas 12 músicas já muito conhecidas, já muito velhas, quer dizer, à exceção de 2 ou 3 que são de agora. Mas... Inglesas ou americanas? Isso não sei que é em inglês, agora não sei se são da América ou se são da Inglaterra. Agora, diga uma coisa, você sente o que canta em inglês da mesma maneira que sente aquilo que canta em português? Sentir, se as palavras são bonitas, se a música é bonita, eu sinto. Agora, claro que não estou tão à vontade no inglês como no português, não é? Em todo caso, você acredita na sua versatilidade e acha que para conseguir a universalidade, porque anda a batalhar há muito, ajuda a cantar em inglês também. Isso é que você se engana, eu não ando a batalhar há muito por coisa nenhuma, é mesmo uma coisa que me falta, é o sentido de luta. Eu sou uma pessoa, já tenho dito várias vezes, sou assim uma espécie de Maria vai com as outras. Chamam-me, eu vou, mas batalhar nunca. Agora diga uma coisa, consta-me que André Kostelanetz tenciona fazer uns concertos consigo em Nova Iorque e bastante cedo. Não se assustem, os concertos são assim, parecem assim uma coisa. Na América, concerto, Kostelanetz, parece que eu vou cantar assim, umas coisas muito importantes. Vou cantar, para mim, uma coisa que tem imensa importância, porque eu gosto imenso. É folclore. Ele ficou entusiasmado e acha que vale a pena levar-me lá para cantar o folclore português. Português? Na América? Na América. Ótimo. Ora, muito bem. Agora, eu creio que a Amália, sempre que canta, mais ou menos levanta certa celeuma. Desta vez a Amália está a cantar em inglês. Portanto, agora tem a palavra os jurados, neste julgamento em que você serviu de ré. Os jurados estão por o lado de trás daquela objetiva. Eu... De qualquer maneira, acho que em nome deles lhe posso dizer, Amália, que cante você em português, em francês, em espanhol, em inglês, ou até mesmo em chinês, se lhe der jeito. Todos eles desejam, mas desejam do coração, que com letras do poeta Chiado ou com letras do poeta Camões, você continue a utilizar o seu engenho de arte para poder continuar a cantar, espalhando por toda a parte o bom nome dos artistas portugueses. E agora, para que os jurados possam melhor ajuizar daquilo que você está a fazer, é capaz de nos deixar filmar um bocadinho do seu ensaio? Eu, com certeza. I need no soft words to enchant me. If you grant me the right to hold you ever so tight and to feel in the night the nearness of you. Now it's orchestra now, a few bars. And now you again.
the nearness of you. Se isto não é uma pérola. Pá. Incrível. Isto é incrível. Absolutamente. Homenagem. Absolutamente. Belíssimo. É que só... O Fernando Peça fala de uma maneira em que parece que está tudo escrito, mas Não não, é? está-lhe a sair. Mas a sempre, verve. agora, aquele bocadinho antes de lhe pedir para filmar um bocadinho do ensaio, em que ele mete ali uns versos do Camões pelo meio, Exatamente. epá, é Esse uma pormenor. coisa... Eu penso que é uma resposta à forma, digamos, um bocadinho desprendida, para não dizer Muito mais. blasé, não é? Blasé. Muito Bom, blasé bom, com bom. que- Não, eu não me bato de coisa nenhuma. Eu sou uma Maria vai com as outras. Para mim é carapaus fritos e arroz de tomate e tal. Porque era muito essa postura da Amália. E ele teve que puxar ali um bocadinho o sentiu-se nível assim, da então coisa. vamos lá ver como é que é. Porque eu não me bato de coisa nenhuma. Então, Exato. atuar em Nova Iorque com a orquestra do André Kostelanetz não é coisa nenhuma de importância. Claro que era. Eu Foi acho que um o que show. ela estava a dizer mais era que não era tanto de ter traçado assim, de ter posto aquilo como ambição, mas era mais no sentido de ir um bocadinho ao Deixa-se ir. sabor da maré. Sim, sim. Era isso, Maria vai com as outras, como ela Exato. diz. Pois. E realmente é um facto que a Amália veio de propósito, o Norrie Paramore veio a Portugal, que aliás Trabalhava com o Cliff Richard. fez Exato. orquestrações E há uma da- música chamada Congratulations. And Celebrations. Norrie Paramore. Eurovisão 68, de que o Norman Paramore foi o diretor da Ficou em orquestra. segundo lugar. Ficou em segundo lugar. E depois ela foi atuar com a orquestra do André Kostelanetz cantando folclore português. E foi um sucesso extraordinário, porque o André Kostelanetz era um Depois ia perguntar, imigrante russo, para contextualizar. naturalizado americano, que tinha uma orquestra fabulosa, como o Norrie Paramore tinha, como o George Malacryno tinha, enfim. O que é determinante na carreira da Amália? Ou seja, qual é o momento determinante para que a Amália de repente chame a atenção internacionalmente, Júlio? Ser entrevistada por Júlio Isidro. Não foi. Nem foi o. Porque há pouco o Júlio mostrou-nos aquele disco que é Exato, anterior a isto. exato. Portanto, aqui estamos Exato. em 65 e esse disco foi em 52. 52. E antes de 52 há o tal, eu podia ter trazido também, há o tal disco em que ela canta metade do LP em português e metade em espanhol. E aqui para o meio, a tal pequenez que nós já falámos, Sim. para o meio, ficaram muito ofendidos, chamavam-lhe mesmo a espanhola. Pois não caiu bem naquela altura. Porque tinha cantado, não era só fato, tinha cantado umas coisas em espanhol. E ela tinha estatuto para isso e muito mais. Há um outro trabalho dela que foi agora recuperado, que é Amália em Itália, que é absolutamente genial. E ela também falava lindamente italiano, também falava muito bem Que aprendeu inglês. provavelmente a viajar e a... Sim. E eu trouxe aqui o disco. Someday. É este. Que é Está este ali. que ouvimos aqui. Exatamente. E é muito engraçado porque, apesar de não Ela ser só chegou a provavelmente... gravar 8 temas. É muito parecido àquelas imagens que estávamos a ver com esta imagem aqui da Amália, não é? Que estávamos ali a ver. Exatamente. Está aqui as sessões de 1965, em que ela canta All the Things You Are, canta o Blue Moon, canta o Summertime, canta I Can't Begin to Tell You e outras. The Man I Love, ela não terminou, é só um excerto. E depois há Mas aqui ainda também assim o foi, João Antiga, ficou Coimbra. assim, mas ainda assim, mesmo Ficou não acabado, inacabado. ficou Aqui, ficou aqui. Está aqui. Isso é um Engraçado. trabalho de recolha absolutamente extraordinário que tem vindo a fazer e referem-se também, obviamente, à participação dela com o Norrie Paramore. Mas há aqui uma coisa maravilhosa, que é uma fotografia dela com o Ira Gershwin. Bem. Great American pois. Songbook. não é? Exatamente. espetacular. Isso é histórico, de facto. É histórico. Absolutamente. E com o Rui Valentim de Carvalho. No booklet desse disco, aparentemente Vítor Pavão dos Santos recorda uma conversa com a Amália, deve estar aí escrito, em que ela lhe disse: para cantigas dramáticas já tenho os fados, eu para cantar em inglês quero coisas diferentes. Exato. Portanto, E- faz sentido. Vocês não sentiram ali o nervoso miudinho do Fernando Peça quando a estava a entrevistar? Tipo, estamos agora, se calhar vais só cantar em inglês, não é?
Não sentiram Por acaso, isso? a coisa que eu não sinto quase nunca em Fernando Peça é nervoso miudinho. Não, Eu sinto que ele tenta havia sempre... um ciúminho até. Tipo, não vais agora cantar em inglês, não é? Não vais agora deixar de cantar em português. Ou quando ele diz, o que é que está aqui a fazer o Na Pedro? minha opinião, enquanto profissional, eu senti que aquilo estava a haver ali uma espécie de braço de ferro. Uma tensãozinha. Braço de ferro. Sim. Eu Em senti. que, na parte final, ele faz um discurso muito bem elaborado, começou a cabecinha a pensar, eu tenho que sair por cima, tenho que sair por cima, faz-lhe um grande elogio e diz que é importante que ela cante também a língua portuguesa e o Camões, para sair por cima e depois pedir-lhe com uma delicadeza extraordinária. Sim, porque para se ver da parte dela são gravação. as declarações possivelmente menos espetaculares. Mas, Uma lenda já fez. Mas dá graça. E uma humildade dela. Dá não é? graça, que é tipo, sim, isto é o que eu faço, é isto. A personalidade da Amália. Mas ela era assim mesmo. Pois, era incrível. Era bonito ser assim. Eu percebo, porque eu não posso. Eu já o Mas disse são mais uma ingleses, vez. são americanas, não Sim, sei. sim. A Amália que eu conheci era uma agora Amália já nos últimos anos da sua vida, que era um bocadinho distante desta. Esta para ti é nova, não é? Esta cativa-me bastante, confesso. Mas entrevistaste a Amália? É incrível, foi a única pessoa que eu não entrevistei no mundo. Foi a Amália Rodrigues. De resto, tudo. Yeltsin, tudo. Foi tudo. Não houve líder mundial que te escapasse. Todos os foi pena. papas, Todos os papas. Gandhi. Claro. Ao uma Japão, Mas ao interagiste Japão, com a Amália ao Japão, Rodrigues? claro. Nunca interagi com a Amália Rodrigues, nem isso. Então pronto, ok, estavas a dizer que a imagem que tinhas que era diferente desta. Não, das acho que a imagem que entrevistas todos temos, no que eu via, sei lá, das intervenções públicas Ficou assim dela. já uma coisa mais solene, não é? Sim, era uma, exato, era uma coisa mais solene. Mas eu Era lembro isso. dela já com uma certa idade, mas Está aqui também ficou outra- assim meio despachada. talvez sim. Tem aqui com o Nori Paramore. Sim. E realmente o Frederico Santiago, que é a pessoa que hoje em dia tem vindo a trabalhar sobre estes discos da Amália, e é um trabalho notável, que eu elogio, diz que numa viagem rápida pelo itinerário dessa voz encontramos a Amália em 52, em Nova Iorque, vedeta absoluta da very chic boate La Vie en Rose, onde lhe chamavam The Lady from Lisbon. Não, uau. Bom. E a Time Magazine dizia o seguinte: faz o público entrar em êxtase. E comparavam-na à Edith Piaf e à Carmen Amaya. Portanto, é uma conquista extraordinária. E de facto, quer dizer, vê-la ali a cantar só assim, simplesmente no ensaio. Sim. Mesmo... Mesmo hesitante e tudo, Sim, ainda a experimentar as coisas. A tentar era mesmo espetacular. E há ali os músicos eram de excelência, como aliás Sim. o Peça diz. Está ali um por quem eu tenho a maior admiração. Era o Menezes, que estava na guitarra, que era considerado dos melhores guitarras da Europa. Alguns dos melhores músicos portugueses da Orquestra Sinfónica de Lisboa e da Banda da Guarda Nacional Republicana e de conjuntos ligeiros. Pois, Era quem compunha. e um dos músicos era o Menezes, que era o guitarrista de quem? Do Segundo Galardo. Aí está. Muito bem. Mas E assim, estas peças à peça são... é maravilhoso esta coleção Obrigado, que temos aqui, obrigado. que convém sempre lembrar, foram aqui compiladas pelo António, muito bem. Faria. Eu E é agora com ansei por ver aquelas dos buracos no chão de Lisboa, que isso era um clássico. sim, agora temos que esperar por essa. Ele era um grande buraco spotter. E é com este registro absolutamente fabuloso que damos por terminado atrás para a frente desta semana. Voltamos de hoje a 8 dias para mais um programa. Até lá. Até.